antes das agências missionárias brasileiras serem organizadas para o alcance dos silvícolas brasileiros no início do século XX, já haviam registros de iniciativas da chegada ao Brasil de missionários estrangeiros independentes e enviado por agências missionárias históricas com o objetivo de alcance dos indígenas em nosso país. Muitos desses missionários eram filiados à MICEB, Missão Cristã Evangélica do Brasil, que era composta de outras agências missionárias de fora do país. Carles Berga, chamado pelos brasileiros de Carlos Berga, foi um deles. Nasceu em 1927 na Alemanha. Chegou ao Brasil no ano de 1955, cedido pela DMG alemã, sendo o primeiro missionário alemão para o trabalho entre os indígenas brasileiros da região norte. Iniciou seu ministério ainda solteiro entre os indígenas, vindo mais à frente a conhecer Dona Eugênia, chamada de Dona Gine pelos brasileiros, que se tornou sua esposa e companheira fiel na caminhada ministerial missionária. Pastor Carlos Berga, vendo a necessidade da existência de uma agência missionária nacional que tivesse missionários nativos vocacionados, idealizou a missão MEIB para o engajamento de alcançar os indígenas no norte e nordeste do Brasil. Essa missão também teria o desafio, ao mesmo tempo, de envolver a Igreja Evangélica Brasileira, tornando-a mais participativa no trabalho de evangelização dos indígenas em nosso país. Neste propósito, ele convocou um grupo de irmãos e irmãs fiéis, desafiando-os a formar uma missão nacional que atendesse a essas necessidades. Então, no dia 16 de novembro de 1967, foi fundada a Missão Evangélica aos Índios do Brasil, MEIB, como diz o próprio nome, que se preocupa em alcançar os indígenas brasileiros, expandir entre eles o Evangelho de Jesus Cristo, instruí-los na fé através do estudo da Bíblia, organizar igrejas entre a população indígena e preparar líderes espirituais autóctones que possam dar prosseguimento ao trabalho iniciado por missionários nacionais e estrangeiros. Pastor Carlos Berga, além de ser o fundador, foi o seu primeiro secretário-geral eleito e dirigiu a MEIB entre os anos de 1969 a 1992 nesta função. Como missionário de campo, atuou por anos entre os Caiapó e Guajajara, iniciando o trabalho na aldeia Cubem-Cancré, sendo solteiro, tendo os desafios com a aprendizagem da língua e conhecimento cultural. Já depois casado e com os 2 primeiros filhos, André e Elizabeth, foram servir na aldeia Cocraimô, onde aconteceu um fato lamentável de perseguição ao evangelho, quando uma pessoa incitou alguns indígenas a queimar a casa deles nessa aldeia. Os indígenas, que já tinham proximidade com a família, conseguiram tirar alguns pertences, mas algumas coisas se perderam nesse incêndio. Após esse triste episódio, os Berga decidiram servir por um tempo entre o povo Guajajara no Maranhão, mas mesmo assim não deixaram de visitar o povo Caiapó, de participar dos cursos bíblicos e de amar esse povo incondicionalmente como Cristo amou. Nos anos em que estiveram no campo, serviram nos aldeamentos com o ensino da palavra, aprendizagem e ensino da língua materna, saúde, divulgação dos trabalhos da MEIB e também com o cuidado missionário com os vocacionados que serviam nesta agência. Sob sua liderança e coordenação, foram iniciados em 1987 os cursos bíblicos de liderança autóctone em língua materna para os indígenas Caiapó e Xicrim, no sudeste paraense, na base da MEIB, em São Félix do Xingu, sendo que estes cursos acontecem até hoje, com 2 edições ao ano, treinando homens e mulheres quanto ao conhecimento e prática da Palavra de Deus. Em meados de 1987 ainda, Pastor Carlos e os colegas missionários Eal, Trapp e Cornélio refizeram toda a viagem da Rota dos 3 Fredericos, saindo de São Félix do Xingu, indo pelo Riozinho, passando por Nova Olinda e chegando até a Cachoeira da Fumaça. Uma aventura missionária de 3 senhores, numa viagem de voadeira, na rota dos pioneiros martirizados entre os Caiapó. Em 1992, por ocasião da sua saída da liderança da MEIB, Pastor Carlos Berga agradeceu ao Conselho Geral da Missão pela dedicação e prontidão em ajudar nesta obra, pela fidelidade de Deus durante tanto tempo, servindo juntamente com os demais missionários. Recebeu também a gratidão de todos pelo ministério desenvolvido por tantos anos com amor, juntamente com toda a sua família. O ministério entre os índios foi uma obra que ele amou e dedicou parte integral do seu tempo no Brasil, ficando por quase 15 anos na direção da MEIB como secretário-geral. Em 15 de novembro de 2017, a pedido meu, Pastor Carlos Berga mandou uma saudação em áudio narrado por sua filha Elizabeth, repleta de alegria e louvor pelos 50 anos da MEIB, se sentindo muito feliz pela continuidade e avanço do trabalho missionário entre os indígenas brasileiros. Em 7 de novembro de 2020, o Senhor chamou o Pastor Carlos Berga à morada celestial aos 93 anos de idade em seu país de origem. Este servo do Senhor, visionário e pioneiro, deixou-nos um legado de abnegação, dedicação e obediência ao chamado e serventia do Senhor na causa missionária indígena.
Como líder da BABE, tive o privilégio de conviver com o pastor Carlos e Dona Eugênia Berga no início da adolescência na ICE Providência e Ananindeua, Pará. Os ouvi por algumas vezes na EBD e nos cultos públicos. Sempre foram organizados e engajados no trabalho entre os indígenas, parecendo que respiravam isso cotidianamente. Foram também muito próximos aos brasileiros. Lembro-me que o meu primeiro acampamento de cadetes a jato foram bancados por eles, que nos ofereceram serviços em sua casa por uma semana e ajudaram um bom grupo de adolescentes da igreja local a ir a este evento. Foram pessoas marcantes na vida dos nacionais e indígenas, na causa missionária e na igreja local. Senhor Jesus, te louvo, te agradeço pela oportunidade de lembrar esses fatos históricos, em especial pela vida desses irmãos e irmãs abnegados que dedicaram suas vidas no ministério transcultural entre os povos indígenas. Obrigado pela vida deles, pelos ensinamentos que eles deixaram e por esse testemunho em vida na convivência diária quando estávamos juntos ainda aqui no Brasil. Peço ainda, Senhor, pelo desafio que há à frente, 344 tribos indígenas, das quais mais de 100 etnias sem serem alcançadas com o Evangelho, das quais 185 línguas catalogadas em nosso país, na maior parte precisam ainda da tradução da Bíblia, seja de porções do Novo Testamento, para que esses povos venham a ser alcançados com a Tua Palavra. Abençoa a ICEB nesse engajamento, que o Senhor desperte dentro desta denominação homens e mulheres fiéis, que tenham o apoio da igreja local quanto a sustento, cuidado missionário e também envio aos campos, e que esta denominação venha olhar para os campos e ver que eles estão prontos para a ceifa e que há muito a fazer no alcance dos povos não alcançados do Brasil. Te agradeço por esse privilégio de poder falar e também orar ao Senhor por essas necessidades. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais e abençoe as obras das mãos de cada líder, de cada irmão e irmã que serve esta denominação aqui em nosso país. Te peço isso com amor e peço tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém.